Cara, o Orochimaru é um gênio, criou o humano sintético e ainda com poder absurdo. E por conta não só dos traços do Mitsuki, como também da transformação dele, surgiram teorias de que ele possui DNA Otsutsuki. Mas seguindo isso, como que Orochimaru fez isso? E ainda, DNA de quem que ele implantou no cara? E o melhor, que um Otsutsuki, quando viu o poder sábio do Mitsuki, achou bem estranho. E essa parte é muito interessante. Mas será que essa teoria faz sentido? Olha só, antes do time skip de Boruto Vortex, o Mitsuki já havia mostrado um poder muito misterioso e pouco usado, porque todas as vezes que o moleque fez o uso da sua transformação sábia, era por pouco tempo, nunca foi um poder duradouro. Mas por que isso acontecia? Exatamente porque o corpo do Mitsuki não suportava tamanho poder. Tanto que o Orochimaru avisou Mitsuki que ele não poderia mais utilizar sua transformação, desde o dia que ele lutou contra o Dippa. Aí o Sannin lendário das cobras disse que ele poderia ir de Americanas ou até perder suas memórias, porque todas as vezes Orochimaru precisava fazer manutenção no corpo dele. Só que imagina agora, que se passaram 3 anos de time skip. Isso só faz a gente pensar que foi tempo suficiente para o Mitsuki ter ido até o Orochimaru e pedido para ele deixar mais forte. Porque no Cap 2 do mangá de Boruto, o Mitsuki fala que quer matar o Uzumaki com suas próprias mãos. Então, durante esses anos, por lógica, o Mitsuki não só ficou mais poderoso, como o próprio Orochimaru deve ter desenvolvido algo a mais no corpo dele, e ainda modificado alguma parte, que suporta a transformação dele sem correr risco de perder seu corpo. Ou no caso de Americanos. Porque, cara, pro Mitsuki enfrentar o Boruto e até os outros Otsukis nessa fase Two Blue Vortex, precisará ter seu poder total, e sendo logo uma criação do Orochimaru, imagino quão forte o Mitsuki não tá agora. E se ele realmente já pode utilizar sua transformação, isso muda tudo. Afinal, o gênio das cobras criou o Mitsuki para ser geneticamente perfeito, tanto que ele consegue se regenerar e ainda não precisa de comida para sobreviver. Mas é óbvio que ele se alimenta mesmo assim, porém tem suas diferenças. Primeiramente, Mitsuki possui a habilidade de usar a transformação do modo sábio, como a gente já tem noção, que ele demonstrou ser capaz de ativar com facilidade. Nesse sentido, ele ganha um modo de chakra, que se forma em cobras ao redor do seu corpo, e nesse modo a sua velocidade aumenta e muito, talvez até no nível karma. Como quando ele foi capaz de pegar um pergaminho e uma chave da mão do Orochimaru. E por ele ativar esse poder, é muito perigoso para o corpo dele. O uso prolongado faz com que as células do Mitsuki se rompem, danificando seus órgãos além do reparo. Ou seja, exigindo que o Orochimaru desenvolva novas partes, a partir do zero. Então, como eu havia falado, se isso acontecia antes do time skip, é pro Orochimaru ter achado um jeito de dar possibilidade que agissem esses perigos. Porque pegam isso que o Orochimaru fala sobre o Mitsuki. Ele diz que o potencial do moleque não tem limites. Isso liga exatamente a uma coisa que os outros Otsukis amam, ou que eles utilizam para ganharem mais poderes. E não é só isso, como também outros casos que levará o Mitsuki para uma criação voltada aos outros Otsukis. Porém, essa teoria tem dois lados, que sim, é possível, e ao mesmo tempo a que não. E que já foi mostrado dentro do próprio anime, que no caso já desvalida esse pensar em relação ao Mitsuki. Porém, reparam só, essa criação do Orochimaru não é nada de hoje que vem muitos aí pensando e achando estranho e fazendo essa pergunta. Se o Mitsuki possui traços Otsutsuki. E sim, isso faz muito sentido, porque estamos falando de um cara criado por quem mesmo? Pois é, pelo Orochimaru. Logo ele, o Sannin lendário, que toda a sua vida só soube fazer experimentos e ir atrás de coisas absurdas. Por esta razão, não seria difícil do Orochimaru ter conseguido algo dando este poder roubado para o seu filho. Porque vejam só uma coisa, enquanto Naruto e os outros dominaram o modo sábio, eles tiveram que treinar para dominar tamanho poder. Mas já o Mitsuki nem precisou disso, cara, porque a sua transformação sábia foi resultado da modificação genética no seu corpo para alcançar muito poder. Mas só com tentativas, junto ao Orochimaru, o Mitsuki foi capaz de desbloquear o modo Sennin. E dentro desta criação tem as possibilidades do Orochimaru ter usado o DNA do Hashirama na criação do Mitsuki. Tanto que se aplica de como o Mitsuki consegue se curar incrivelmente rápido. E se parar pra pensar, cara, qual o sentido do Mitsuki ter escondido de todos em Boruto por possuir seu modo sábio? Foi dito que as pessoas poderiam ter medo dele por seu poder, mas qual o sentido? Sendo que existiam Sannin lendários e ninguém nunca teve medo desses poderes. Porque Orochimaru havia dito que se descobrissem sobre o poder dele,
não deixaria o Mitsuki ficar em Konoha, mas o Naruto descobriu mesmo assim. Porém, é aí que está. O que Orochimaru não contou sobre o poder do Mitsuki. Afinal, mesmo ele sendo forte para sua idade, não tinha para que ter escondido isso. Por essa razão, do qual incrível a transformação sábia do moleque e a regeneração dele também, surgiram teorias. 3 tipos. A primeira é que Orochimaru utilizou o DNA do Hashirama, que eu acabei de falar aqui com vocês, e pra mim essa é a mais plausível e que faz sentido. Mas a segunda é que Orochimaru utilizou, presta atenção cara, Orochimaru pegou partes da árvore divina e conservou para assim criar o Mitsuki. Por isso que vem aquela fala de que o poder do moleque é sem limite, por causa de ter partes da árvore divina. Isso explica dele ter traços Otsutsuki, sua pele estranha e sua transformação natural do modo sábio. E se nós repararmos o nome do filho do Orochimaru, o Kishimoto colocou no mesmo sentido dos seres do espaço. Olhem só, Otsutsuki. Agora o final do nome do garoto, Mitsuki, é igual a esses seres, tipo Ishiki, Urashiki e Momoshiki, possui um final semelhante. Já o moleque é Mi-Itsuki, igual um Otsutsuki. Só que, claro, isso pode ser apenas uma coincidência. Mas no final de tudo faz sentido Orochimaru saber sobre as coisas que os outros não sabiam e ter escondido isso. E sem falar que Boruto, True Blue Vortex, será introduzido mais Otsutsukis e as suas origens. E para esses personagens conseguirem fazer parte dessas batalhas, o Kishimoto precisará dar um poder muito roubado para ele. E o Mitsuki já está meio caminho andado. Tanto que se Orochimaru misturou células do Hashirama e utilizou partes da árvore divina, isso deve ter dado um efeito gigantesco no corpo do garoto. Outra questão é o quanto Mitsuki se parece com Toneri, principalmente a sua transformação sábia, muito semelhante com o modo chakra do Tensengan do cara. E não só isso, como também o dia que o Momoshiki invadiu o exame Chunin, o Boruto estava em apuros, então o Mitsuki foi tentar ajudar o Uzumaki e até havia ativado seu modo sábio. Mas cara, nesse mesmo momento, adivinha, Urashiki com sua vara de pescar rouba o chakra dele, e ainda fala que era um poder esquisito, por isso ele não deixaria o Mitsuki utilizar. Nas palavras deles, o cara insinuou que era um poder perigoso. Agora pensa só, o mesmo Otsutsuki que viu o Jogan do Boruto disse que o Donjutsu do Uzumaki era complicado, e nós sabemos que o Jogan é um olho de um ser supremo. O que ele quis dizer, ou melhor, o que ele achou do poder do Mitsuki, para insinuar que seria perigoso deixar o moleque utilizar isso que o Mitsuki estava ativando para ir para cima do Momoshiki. Mas mesmo assim o Urashiki fala isso. Logo ele que é um Otsutsuki achando esquisito e tendo cautela contra um garoto por causa do modo sábio. Porém é aqui que está a quebra dessa teoria, do Mitsuki ter DNA de Otsutsuki. No caso que Orochimaru pegou o DNA de um ser. Porque Urashiki também fala que nunca tinha visto um poder deste no seu clã, e até elogia dizendo que os humanos são interessantes. Ou seja, se ele nunca viu um modo como o do Mitsuki, e que não tem isso em seu clã, logo não teria a ver com o Otsutsuki. Ou melhor, sendo o cara, o Orochimaru, quem criou o Mitsuki, ele foi tão gênio ao ponto de fazer combinações genéticas no Mitsuki que conseguiu surpreender o Otsutsuki, com o modo chakra do seu filho. Apesar de toda a teoria e alguns acreditarem que o Mitsuki possui DNA de Otsutsuki, pra mim, no meu pensar, o que mais faz sentido é o Orochimaru ter utilizado o DNA do Hashirama, juntando com as células sábias da cobra, o que resultou em alguma compilação genética. Inclusive, alguns também acharam estranho o chifre do Mitsuki ser da mesma pegada dos Otsutsuki, porém o Kabuto também ganhou chifres quando evoluiu, então não faz sentido esta parte. Mas apesar de tudo, faria total sentido o Orochimaru ter usado o DNA do Hashirama. Mas aí cara, qual o seu pensar em relação a isso? Fala aí pra gente. Inclusive, se chegou até aqui, já sabe, está convidado para fazer parte do canal, para poder estar aqui nos dias dos lançamentos e dos vazamentos do mangá de Boruto. Por isso, eu te espero nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!